falamos sobre violência contra a mulher, parece uma realidade muito distante de cada um de nós, mas não é. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro até agora, esse tipo de crime aumentou aqui em Jundiaí região 100%. Mas como acolher essa mulher? Você sabia que aqui no nosso município existe a Rede Valentes? Ela foi fundada, foi criada em fevereiro deste ano. Nós vamos saber um pouco mais sobre esse trabalho conversando com a Fernanda Mendes, que é a criadora, a fundadora, uma das idealizadoras desse trabalho. Como é que vocês tiveram a ideia de criar esse coletivo e como é que ela atua aqui no município de Jundiaí? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Conecta. Obrigada a você, Márcia, por estar nos convidando, nos chamando aqui para a conversa de hoje, né? A gente teve através de vivências pessoais, de estatísticas dentro de alguns estudos que a gente fez. E dentro dessas estatísticas, a gente conversando, a gente falou, poxa, não pode ficar só na estatística de fato. O que a gente pode fazer para ajudar essas mulheres, já que a gente passou, vivenciou, sabemos que a gente pode ajudar elas, como que a gente pode fazer isso? E aí a gente teve a ideia de fazer uma rede para se conectar com outras redes que tem na cidade e trazer colaboradoras, né, outras mulheres que tenham vontade de participar, que tenham alguns projetos, ideias para poder colaborar para essa formação e formação e para que elas possam se sentir acolhidas. Na prática, como é que vocês oferecem esse acolhimento? Bem, a gente tem um canal do WhatsApp e as redes sociais, né? A gente tem o Instagram e tem também o Facebook, onde elas podem estar entrando primeiramente em contato por esses canais. E aí a gente, conforme for a gravidade, né, é direcionado para psicóloga, ou mesmo a gente tenta acompanhar, ou ajudar, ou através de uma amiga. Geralmente são amigas, inclusive, que entram em contato. Como que eu posso ajudar para levar ela até a DDM? Eu vou para o IML. Então depende de cada situação. Ao entrar em contato com uma mulher que sofreu esse tipo de violência, qual que é a grande dificuldade nesse acolhimento? É complexo, porque assim, entram vários fatores, né? A gente pensa no fator financeiro, afetivo, evidentemente. Geralmente tem filhos vinculados, né? Então, é difícil você furar essa bolha. E geralmente não é no primeiro problema que ela vai, de fato, ter a coragem de sair daquela situação. Né? Porque tem toda essa conexão que ela tem que ir quebrando para conseguir se desvincular e seguir a vida dela. Em quais situações vocês acolhem essa mulher? Porque eu falei em violência contra a mulher, mas isso compreende um leque extenso. Sim, aí, né? Sim. Em quais situações? Bem, acho que é todos aqueles que estão abrangentes na Lei Maria da Penha, né? A gente só não tem um lugar de acolhimento. Então, a gente não tem um lugar onde a gente vai poder, né? Inclusive, em Jundiaí tem, né? Mas daí tem todo um processo para que isso aconteça. Mas nós não temos esse vínculo de poder levar ela para algum lugar onde vai resguardá-la por completo. Infelizmente, não temos. Mas a gente vai fazer o acolhimento afetivo, né? Psicológico, direcionar ela para entender melhor como que funciona, o que ela está passando, porque geralmente uma mulher que está passando por violência, mesmo que psicológica, ela não se dá conta. Ela é romantizado, né? Tem a questão social, tem a questão dos filhos, ou mesmo a questão financeira, que ela tem uma dependência financeira deste homem, né? Então, não é tão simples quanto parece, mas a gente tenta sempre vincular essa primeira questão de ela dar força para que ela saiba que ela não está sozinha. Ela tenha onde recorrer, onde conversar e onde tentar ajudá-la. Você falou dessa falta de local para acolher, né, fisicamente essa mulher. Vamos falar um pouquinho das políticas públicas. Como é que está Jundiaí atualmente nesse sentido? Então, a gente tem um conselho de mulher que está um pouco parado, né? Existia há alguns anos, ele tinha um trabalho efetivo. Hoje ele está, até onde a gente sabe, ele está sem quórum para dar, de fato, andamento nas políticas públicas, em colocar questões, né, para estar brigando, por exemplo, lá com leis com os nossos vereadores. Então, a gente
precisa se organizar, estar mais atenta, né? O edital saiu ano passado, mas ele tinha algumas questões e, enfim, não conseguiu abranger todas nós, né? Porque todas nós temos direito, quanto sociedade civil, de participar, mas infelizmente tem que ser revisto algumas coisas. Com certeza. Fernanda, eu queria aproveitar a oportunidade que você está aqui. Essa semana, esse final de semana mais especificamente, nós tivemos aí a notícia de um suposto caso de estupro do jogador Neymar com uma garota, né? Sem a gente entrar aqui no julgamento, porque também não nos cabe isso, como é que a gente não poderia pegar esse caso para, de repente, aproveitar essa oportunidade para informar e orientar essas meninas, para a gente não cair nessa cilada, de repente? Com certeza, vai ser assim. É complexo essa questão, quando a gente fala do estupro, né? É uma palavra muito forte, ela tem junto toda uma conotação. Mas a gente tem que primeiro entender o que é o estupro de fato, Sim. Né? Então, o estupro, ele é um ato de violência que está mais vinculado com questão de poder e vínculo sexual, no caso. Então, existe, infelizmente, essa situação de violência, inclusive dentro de um casamento. Então, a gente tem que entender que a partir do momento que uma mulher, um homem, uma pessoa, né, ela não quer praticar aquele ato e ela é forçada a praticar, já caracteriza. Já caracteriza. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, independente de quem esteja, a gente, né, vamos falar da questão mesmo do estupro. A gente tem que entender que é uma questão de relação de poder. Primeira coisa. A gente entendendo isso, vai ficar mais fácil a gente compreender se foi ou não. Porque, como eu disse, pode acontecer dentro de um casamento, de um namoro, de um relacionamento sério. Né? Sim. E as relações hoje em dia, elas estão um pouco banalizadas, né? Isso tem contribuído um pouco para esse aumento de situações como essa. Como a gente lidar com esse tipo de situação? Tirando a questão moral, né, a questão moralista, é o que eu acho que acaba realmente tirando a possibilidade das pessoas da questão sexual, enfim, né, de como elas vão agir e reagir na sociedade. Eu acho que a gente tem que, primeiro, saber se preservar, se autopreservar. A gente tem que entender essa questão do amor próprio, da autopreservação, né, até onde eu posso ir em determinadas situações, se eu realmente conheço. Acho que a gente tem que ter esse filtro com nós mesmos, eu acredito. E aí, consequentemente, né, você vai se relacionar ou não com a pessoa e saber onde você está se entrando, né? Se metendo, se é uma furada ou não. Essa é a grande lição que a gente tira dessa história, porque eu acho que é isso que importa, né? Não cabe a nós o julgamento, mas a lição que a gente tira dessa história. Sim, né? Acho que assim, essa história, eles são 2 adultos, não são crianças, né? Sabiam muito bem onde provavelmente eles estavam se metendo. E quando você se coloca numa situação que pode ser vulnerável, né, você pode correr o risco de acontecer coisas que não necessariamente é bacana. Porque, além de tudo, pelo que eu entendi, existia álcool no meio, né, da situação. E a gente sabe que quando tem drogas, álcool no meio, a vulnerabilidade ela fica muito maior para ambos, né, no caso. Então, realmente é algo que a gente vai ter. Vamos esperar as investigações que vão sair, né? Aí. E fica difícil, de fato, provar tanto o que um fala quanto o que o outro fala, né? Então vai ser realmente algo que a justiça que vai decidir. Bom, Fernanda, obrigada pela sua participação mais uma vez. A Rede Valentes, ela tem uma série de contatos nas redes sociais que a gente vai deixar tudo direitinho aí para vocês, para que facilite vocês conhecerem um pouco mais o trabalho do coletivo. Gente, esse foi o Conecta dessa semana. Da próxima vez a gente traz um assunto legal para vocês, tá bom? Um beijo, até mais. Tchau. Você está assistindo Novo Dia TV.